Muito bem, meu amigo, é o seguinte, nosso vídeo de hoje nós vamos conversar a respeito de mula, essa coisa, esse vagabundo, né? Nunca vou deixar de chamar mula de vagabundo. E é o seguinte, mula, ele dias atrás, ele abriu a latrina dele e falou a respeito de duas coisas, de números e de crianças. Só que tempos atrás, bem lá atrás, ele também já havia falado, né, quer dizer, latiu a respeito de números e de crianças. E aí, vale a pena a gente fazer um comparativo. O que é que esse jumento ele latiu lá no passado, quando ele se referiu a crianças e números? E o que é que ele latiu a respeito de números e crianças dias atrás? Vamos entender bem vendo dois vídeos, um lá do passado e outro mais recente. O primeiro é esse daqui, é o de lá do passado, bem lá atrás. Eu vou voltar depois para a gente continuar a nossa consideração. Vocês viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões, a gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando número. Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando número. Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando número. Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando número. Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando número. Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando número. Antes da gente falar a respeito de números e de crianças, que esse jumento latiu, conforme você viu aí nesse vídeo, eu quero só chamar a sua atenção para o seguinte. Você percebeu que bem no começo o jumento ele abriu o bico, latiu, que ele gostava. Eu cansei, segundo o que ele latiu, cansei de ir lá para fora e ficar falando mal do Brasil. Você percebeu isso? Lembra que eu já mencionei em outras ocasiões que esse patife, esse vagabundo, esse ladrão, ele gostava de ir lá para fora e ficar falando mal de nós brasileiros? Porque quando esse jumento, ele late e diz, não, eu ia lá para fora, eu cansei de ir lá fora e falar mal do Brasil, ele não está falando mal de uma árvore, ele não está falando mal de uma praia, de um rio, de uma montanha, ele está falando mal dos tontos, dos trouxas, dos bestas que ficam aqui no Brasil aplaudindo ele, dando voto para ele, né? Assinando embaixo tudo o que esse ladrão faz. Aí ele ia lá para fora e chamava esses bestas, trouxas, otários que fica dando assinatura para tudo que ele faz, chamando de trouxa, de besta, de otário. Olha, eu tô aqui fora, eu chamo todo mundo aí de besta, de trouxa, de otário. Aí quando eu volto pro Brasil, o cara ainda fica me aplaudindo, ainda volta em mim. É um povo realmente muito tonto, né? Segundo as palavras desse vagabundo. Só que nesse caso específico daqui, meu amigo, o que eu quero chamar a atenção é aquilo que eu falei lá no início, a questão de números e crianças. Daí você escutou o jegue latindo. Olha, eu falei lá em Paris que no Brasil tem 40 bilhões de crianças abandonadas nas ruas. E se alguém perguntasse uma fonte de onde foi que eu tirei essa informação, eu não sei, né? Tava lá ele sacudindo lá a pata do caralho dele, eu não sei. Eu só ia citando o número, 40 bilhões, 50 bilhões, não sei quantos milhões de crianças abandonadas nas ruas do Brasil. Veja, quando nós falamos alguma coisa, principalmente quando tem a ver com estatística, com números, é bom a gente, para, vamos dizer, consolidar, confirmar o nosso argumento, a gente apresentar fontes, números, de onde foi que essa informação ela procedeu, de onde foi que ela veio, quem foi que pesquisou esse assunto.
esses números. Então, nesse momento, a não ser que seja um caso assim muito, mas muito conhecido, é bom a gente citar fontes. Mas você percebe que Mula, ele é tão patife, ele é tão vagabundo, ele é tão ordinário, tão canalha, que ele não tá aí pra desgraça de nada, cara. Pra porra nenhuma. Ele disse, não, citando o número aí, tem 40 trilhões de crianças abandonadas nas ruas do Brasil. Se alguém perguntasse uma fonte, eu não sabia, e vai pra casa da porra, eu vou falar mesmo, vou latir mesmo, pronto, acabou. Esse é Mula, cara, aí na sua frente. Ele falando isso, que não tá aí pra porra de ninguém, vai pra casa do caralho, se foda pra lá. Eu tenho 300 bilhões de crianças abandonadas mesmo nas ruas do Brasil, pronto, acabou. Agora, veja o seguinte, meu amigo. Passado-se muito tempo, porque isso aí já tem mais de 10 anos, hoje, em relação a esse conflito lá do outro lado do mundo, Israel versus Hamas e tudo, aí esse Jeg, ele resolveu dar uma outra entrevista. E nessa outra entrevista, ele novamente latiu a respeito de crianças e números. E mais uma vez, vamos ver o que é que esse patife ele latiu. O vídeo em questão é esse daqui, eu volto em seguida. Que já matou quase 2.000 crianças que não tem nada a ver com essa guerra. 3.000 crianças sucumbirem numa guerra. Eles estão matando junto crianças, já estão mais de 5.000 crianças. Você viu aí o vídeo em questão? Viu novamente esse jumento, ele falando a respeito de crianças e números. Primeiro ele disse que morreu 2.000, depois disse que morreu 3.000, depois 4.000, 10.000, não sei quantos mil. Você viu que ele foi fazendo uma série de confusões, jogando, como sempre, números. Você sabe qual é os dois maiores inimigos de um mentiroso? É o tempo e a memória. Tá mentindo a respeito de números e de crianças, dizendo que tinha toneladas de crianças abandonadas aqui nas ruas do Brasil, e ele não sabia a fonte, não sabia nada, mas ele abriu a desgraça lá do bico dele e foi latindo isso. E nesse caso daí, relacionado com Israel e Hamas, essa questão de Gaza e tudo isso, ele simplesmente fez a mesmíssima coisa. Abriu o bico, foi latindo números. De onde é que ele tirou isso? Ele estava lá para pesquisar isso? Ele esteve lá na área de conflito? Ele fez uma contagem ao vivo, em tempo real, anotando crianças desaparecidas, feridas, mortas e tudo isso? Ele fez isso? Alguém ali perto dele fez isso? Dinossauro? Clive Hoffman, Haddad, Aloysio Mercadante, Dirceu, esses patifes vagabundos, canalhas que ficam ali no conflito e anotou cada criança morta, desaparecida, ferida? Não! O Jeg simplesmente fez a mesma coisa, ele foi latindo lá números, 2.000, 3.000, não sei quantos mil, e lá se vai e pronto, a mesmíssima coisa. Repito, os dois grandes inimigos de um mentiroso é memória e tempo. Não por acaso isto aqui. Veja, relembre o que foi que esse patife latiu lá atrás. Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas aí tinha tanto número. Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas aí tinha tanto número. Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas aí tinha tanto número. Se por acaso se perguntar por que esse patife ele consegue mentir com tanta segurança, é porque Mula, ele sabe que ninguém vai perguntar para ele coisas que causam incômodo. O jornalista aqui do nosso país, no plural, os jornalistas aqui do nosso país, eles já venderam para Mula, para o PT, eles venderam a alma,
Eles venderam o caráter, eles venderam a dignidade, eles venderam a honra, eles se venderam por completo e vendeu-se barato, vendeu R$1, R$2. Já venderam tudo isso para mula e para o PT, então é por isso que esses caras não vão nunca perguntar para mula certas coisas, nunca vão questionar ele em certas coisas. Você consegue imaginar aquela tal de Manju Coutinho, Willy Boni, Fátima Bernardo, aquela lá da cultura que eu agora esqueci o nome dela, e outros por aí, outros patifes, outros vagabundos por aí, eles perguntarem, incomodar a mula com perguntas? Ô, mula, como é que é isso aqui, cara? Tu falou lá que você não sabe as fontes e foi citando números. Você acha que esses caras, eles possuem essa dignidade, essa coragem, esse respeito para com você que está aí do outro lado, de chegar e perguntar para esse jumento? Lógico que eles não vão nunca fazer isso, cara. Você acha que aquela Renata Vasconcelos, Andréa Sadi e outros, Reinaldo Azevedo e outros vagabundos que tem nessa mídia podre e porca aqui do nosso país, eles vão perguntar para a mula essas coisas? Eles vão apertar aquele jegue, aquele patife, espremer ele contra a parede e obrigar ele a falar a verdade? A causar incômodo nele? Lógico que não, cara. Eles venderam, repito, tudo. Dignidade, respeito, honra. Eles se olham no espelho, pra eles tá tranquilo e tá normal, porra. Ah, eu vendi minha honra, minha dignidade, mas e daí? Qual é o caso? Vendeu mesmo e vendeu barato. 50 centavos, R$1, 10 centavos. Ah, toma essa porra aí, meu irmão. Pronto, vendeu barato mesmo. Mula manda eles ficarem de 4, ajoelhem e fiquem de 4. Eles ficam, sem problema nenhum. Entendeu? Isso daí, meu amigo, que eu estou falando, nos leva a uma outra questão muitíssimo importante. E essa outra questão é o seguinte. Uma questão muito importante que eu me referi minutos atrás é a seguinte, meu amigo. É a importância que é as chamadas mídias alternativas, as mídias independentes, porque se não fosse elas, isto aqui que eu faço, você ia ser o tempo todo enganado. Se fosse depender da Rede Globo, tu nunca ia saber, por exemplo, que lá atrás esse patife, esse jegue, esse ladrão, ele latiu que ele gostava de ir, cansou de ir lá fora e falar mal do Brasil. Você acha que a Rede Globo ia mostrar isso no Fantástico, no tal de Jornal Nacional, com aquele Willy Boni, mula latino, que eu cansei de ir lá fora e falar mal do Brasil? Falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Você vai ver aqui. Você acha que Folha, Estadão, Veja, CNN, Band e os outros por aí iam mostrar isso pra você? Aí eu cansei de ir lá pra fora e dizer que brasileiro é vagabundo, não presta, é um trouxa, é um otário, e quando eu volto pro Brasil o cara fica me aplaudindo. Tu acha que esses caras iam falar isso pra você? Você acha que Folha, Estadão, Veja, CNN, Band e os outros por aí iam mostrar isso pra você? Aí eu cansei de ir lá pra fora e dizer que brasileiro é vagabundo, não presta, é um trouxa, é um otário, e quando eu volto pro Brasil o cara fica me aplaudindo. Tu acha que esses caras iam falar isso pra você? Sem contar que se não fosse as chamadas mídias alternativas às independentes, tu iria acreditar, por exemplo, que mula é um tal de pai de pobre, que mula é o cara que tá preocupado com o trabalhador, com o pobre, com o meio ambiente, com o negro, com mulher, com não sei o que lá. As chamadas mídias alternativas, as mídias independentes. Agora, às vezes, as pessoas aqui no nosso país, elas ficam assim meio que no preconceito, elas ficam impressionadas porque vê lá o Willy Boni todo arrumadinho, paletó, gravata, cheio de patifaria, não sabe o que, boa noite, aquela porra toda, aquela desgrameira toda, nosso Willy Boni.
As pessoas aqui no Brasil, isso eu já critiquei diversas vezes nos vídeos que eu faço. O Brasil é o país onde existem muitas pessoas que ficam ainda impressionadas com o visual. É por isso que aqui no nosso país, vagabundos, estelionatário, principalmente estelionatário, eles conseguem aplicar muitos golpes, porque eles sabem que o brasileiro fica muito se guiando por aparência. Aparência. Aí vai ver lá o Willy Boni, Andréa Sadi, Miriam Leitoa, a caralho a 4, não sabe o que? Boa noite. Eu estou aqui na Rede Globo, hoje eu vou dar a notícia. Mula, o pai do pobre, ele não tem 15 dias, 20 dias que ele não dorme, de tão preocupado que ele tá. Aí o cara acredita na porra, porque viu lá na desgreta da Rede Globo, né? O cara bonitão, paletó, gravata, aquela patifaria toda, um monte de produção. Aí acredita, né? Uma desgraça daquela. Mas você acha que tu vai ver o que eu apresento aqui na Rede Globo, no Jornal Nacional, no Fantástico, naquela porra toda, com aquela tal de Manju Coutinho, aquela desgraça daquela mulher imbecil do caralho? Você acha que tu vai ver ela mostrar essas coisas aqui? Que eu mostro? Dizendo que cansou de ir lá fora e falar mal do Brasil e dos brasileiros? É lógico que não, né, cara? A mídia alternativa, você, por exemplo, iria acreditar que o Hamas é um grupo que está mega preocupado com o povo palestino, que Israel é malvadão, que Israel é desgraçado, que Israel joga bomba em hospital, em escola, em orfanato, em tudo isso. Você acredita em um monte de coisa, que é isso que eles vendem por aí. Vê a importância que é você sair da caixinha, você se libertar, você ir em busca de informação, de conhecimento e não ficar preso com esse monte de vagabundos só porque os caras têm aparência bonitão, bonitona, não sei o que, e boa noite, bom dia, boa tarde, essas imbecilidades do caralho. Ah, porque você fica falando palavrão. Eu falo às vezes uns palavrões, mas eu também, meu amigo, eu não minto pra você. Então às vezes é muito melhor de vez em quando você escutar uns palavrões com verdade, do que você ouvir toda aquela educação, todo aquele jeitinho, todo aquele alisamento, mas o cara tá enganando você, fazendo você de trouxa, de otário, de palhaço, você e sua família. Liberte-se, meu camarada, liberte-se, questione, vá atrás de informações, saia do lugar comum. Muito bem, meu amigo, é o seguinte, nosso vídeo de hoje está concluído. Gostou da nossa conversa? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje, perdão por alguma falha, é que eu estou muito, mas muito fisicamente, mentalmente cansado. Deixa seu gostei, dê essa força. Se inscreva. Hoje é quarta-feira. Hoje é quarta-feira. Meio de semana, ainda tem mais 2 dias de caminhada. Então, ótima caminhada pra você. Enfim, tudo de bom mesmo pra você, cara. Até o nosso próximo encontro. Muitíssimo obrigado. Valeu.